Dou-vos graça, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e meu canto, e tornou-se para mim um Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas suas tendas dos fiéis. Dou-vos graça, ó Senhor, porque me ouviste. O responsório de hoje está no Salmo 117, o mesmo de ontem. É continuação do Salmo 117, que envolve até o Salmo 18. Dou-vos graça ao Senhor, porque me ouvistes. Como nós sabemos, o responsório é sempre a linha mestre da pregação. Então hoje nós vamos estar diante do Senhor que nos ouve. Reflexão do dia, 15 de abril de 2023, oitava de Páscoa, sábado, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Damião de Velster, patrono espiritual dos doentes, leprosos e marginalizados. São Damião de Velster, seu exemplo me ensina que é possível sair de mim mesmo e ir ao encontro dos meus irmãos que sofrem, que são marginalizados, daqueles que ninguém se importa. Inspirai-me a doar a minha vida, a ser tudo para todos no amor a Jesus Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 13 a 21. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles um homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio. Então saiu Pedro e saiu João e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram milagres. É claríssimo, o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que as coisas não se espalhem ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram que Pedro e João saíssem em liberdade, já que não tinham meio de castigá-lo por causa do povo. Eu quero lembrar que eram mais de 5.000 homens que estavam do lado de fora aguardando essa entrevista que Pedro e João estavam tendo com os sacerdotes e os anciãos, pois todo glorificava a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Compreende agora o Salmo? Dou-vos graça ao Senhor, porque me ouvistes. Pedro e João estavam em dificuldade, mas Deus ouviu as suas orações. Pedro e João estavam possivelmente no risco até de morte, mas Deus ouviu o clamor daqueles 5.000 homens que estavam antes do templo, na porta do templo, intercedendo por Deus para que eles saíssem livres. Dai graças, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Evangelho. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 16, de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus,
que estavam de luto e chorando. Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Então, o coração duro dos apóstolos, que já tinham depositado as suas armas do ânimo na fé e aguardavam a manifestação de Jesus, mas quando Maria Madalena veio falar, eles não acreditaram. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, que foram os discípulos de Emaús. Nós vimos isso nas 2 leituras anteriores. Com outra aparência. Então, peraí. Então, Jesus, quando ressuscitou, ele não tinha a mesma aparência de quando ele morreu. Ele ressuscitou, aparece com outras aparências. Então, nós temos que ficar atentos, porque Jesus agora não se manifesta fisicamente, porque a ressurreição não tem nada a ver com Jesus físico. Não é a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e continuou sendo Lázaro. Jesus ressuscita agora em corpo glorioso. Jesus agora tem o poder de Deus. Agora ele que se abandonou, que não usou o fato de ser Deus quando conviveu com nós, agora ressuscitado, ele é glorioso. Faz parte da glória do Senhor, é a glória do Senhor. Então ele apareceu com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a este não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Com esta palavra gloriosa que sai de Jesus glorioso, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, institui-se aí a igreja. E a igreja é a que está até os dias de hoje, a igreja dos apóstolos, a igreja que surgiu sendo Pedro ali, aquele que apacenta as ovelhas. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja apostólica, a igreja católica, que quer dizer universal, a igreja que surge dos apóstolos, tem esta missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que possamos nos unir ao nosso batismo, a esta missão da igreja, de anunciar o Evangelho, onde quer que estejamos, assim como fez o santo de hoje, São Damião de Velster. Ele que evangelizou no Haiti, numa ilha cheia de leprosos, onde ninguém queria ir. Ele foi atrás e lá evangelizou. E lá ele salvou almas, trouxe almas para Cristo, dando um exemplo de sempre evangelizar, até o fim de nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Redimir-se, não evangelizar. E realmente, a vida é sem sentido se não for para Cristo, com Cristo, em Cristo e por Cristo. É tudo sem sentido viver a vida da forma material apenas, sabendo que depois da morte não resta mais nada, mas a esperança do batizado é, após a morte, encontrar a ressurreição em Cristo e viver eternamente na glória de Deus. Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique essa pregação em vários canais: WhatsApp, Facebook, Instagram. Vá na nossa página no YouTube, se inscreva lá, aperte o joinha, participe conosco para que essa palavra alcance mais corações. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.